Boa noite, bem-vindos ao Index 6, a rubrica do bullpowerinvest.com que acompanha diariamente 6 índices, o S&P 500, o DAX, o PSI 20, o Bovespa, o Shanghai Composite e o Sensex. Vamos começar, como sempre, pelo Sensex, que desde o início do ano leva uma valorização de 6,76%. Este é o quadro de médio prazo do índice. O índice fez aqui um duplo fundo, que é um padrão bullish. E depois há aqui um momento-chave, eu já referi isto por várias vezes, mas quem acompanha desde há pouco tempo, eu volto a referir, que foi aqui em maio a vitória do Partido do Congresso nas eleições. E isto teve, o resultado prático no mercado foi uma subida de 17,34% num dia, de 2.100 pontos, uma abertura fantástica em gap up. E a partir daí o índice continua a subir e a partir de setembro começa a evoluir aqui dentro deste canal. Como podemos ver, este canal funcionou sempre na perfeição, ou seja, a linha superior do canal como uma resistência e a linha inferior como um suporte. Esta situação alterou-se ontem, porque a linha superior do canal, que havia sido uma resistência, foi quebrada e hoje tivemos novamente um fecho acima, uma confirmação. Obviamente carece ainda de mais fechos sucessivos aqui acima para de facto existir uma confirmação, mas tivemos novo fecho acima da linha superior do canal, a anterior resistência depois de ter sido testada por 4 vezes, e também um novo máximo de médio prazo, 18, nos 18.000, o índice chegou a tocar nos 18.711, ou seja, é o valor mais alto dos últimos 31 meses. A sessão de hoje foi bastante positiva, também porque saiu um dado importante, onde revela que os fundos estrangeiros investiram até à data, desde o início do ano, 13 mil milhões de dólares em ações indianas. Também houve outra razão, que foi o fim da estação das monções, e as ações ligadas à construção também tiveram hoje um dia bastante positivo, porque há um plano bastante ambicioso por parte do governo indiano em nível de infraestruturas, e obviamente essas infraestruturas só podem começar a ser construídas após a sessão das monções, que é totalmente impeditiva da realização de obras. Este índice está bastante bullish. Ainda hoje no fórum do Bull Power houve alguém que referiu que comprou um ETF que segue este índice, e na minha opinião fez muito bem, porque o índice está bastante bullish. É preciso vigiar aqui a antiga resistência e o suporte para ver se o índice voltar cá dentro, voltar novamente dentro do canal, vigiar aqui este suporte aqui nos 18 mil que eu havia delimitado e que tem segurado a cotação do índice ali desde o início de julho. Mas pronto, eu estou bastante otimista, conforme vocês sabem, na economia indiana, e parece-me um bom índice, pelo menos dentro de um portfólio diversificado, ter alguma exposição ao Sensex. O Bovespa. O Bovespa hoje fechou praticamente no mesmo valor de ontem. Continua aqui neste range entre a média móvel de 200 dias e aqui os 67.072, e a resistência importante para o Bovespa quebrar é aqui esta linha de tendência descendente, que vem ali desde os máximos de médio prazo nos 71.989. Enquanto o Bovespa não quebrar esta linha, é complicado podermos começar a pensar em alcançar aqui os 71.989. Esta é a resistência a bater e este é o range a vigiar. Hoje foi uma sessão praticamente gêmea de ontem, ou seja, média móvel 200 dias como suporte, e como resistência mais próxima de curtíssimo prazo temos aqui os 67.072. Se quebrar esta resistência, vamos ver se terá força para quebrar aqui a linha de tendência descendente. Há 3 sessões atrás foi lá e tocou, mas mais uma vez não teve força. Já tinha sido aqui testada antes, aqui em agosto, também não tinha conseguido quebrar. Vamos ver a evolução do Bovespa. Obviamente o Bovespa está sempre um pouco condicionado pelas notícias que saem nos Estados Unidos, e o comportamento do S&P seguramente irá também desempenhar um papel importante nas próximas sessões do Bovespa. O DAX. O DAX teve uma sessão negativa hoje, chegou a cotar abaixo aqui deste suporte dos 6.088, mas depois conseguiu recuperar, acabou por ter um
uma recuperação positiva. Vamos ver, ontem, esta é a vela de ontem, que é uma vela, é um doji, praticamente não mexeu a sessão de ontem. Vamos ver se, este é o range, eu já referi, não se passou muito, mas o suporte a vigiar está aqui nos 6.088 e a resistência mais próxima é o 6.217. Se o índice quebrar aqui os 6.088, eu acredito que seja óbvia uma visita novamente aqui à linha de tendência ascendente, que vem aqui desde fevereiro. Se pelo contrário quebrar aqui os 6.217, acredito que possamos aspirar a que o índice vá pelo menos aqui aos 6.342. Seria interessante se conseguisse vir aqui, obviamente, para quem está longo no índice. O quadro de médio prazo que eu vejo, conforme eu já referi, é este triplo topo, e aqui se quebrar aqui os 7.716 será dramático, porque ativa este triplo topo, ainda é uma hipótese, obviamente ainda não foi ativado, mas será ativado se quebrar aqui os 5.716. Esqueci-me de referir que desde o início do ano o DAX leva uma valorização de 2,69%. Não tinha referido aqui no Bovespa que desde o início do ano voltei atrás para referir que leva uma desvalorização de 2,68. Vamos agora passar ao PSI. O PSI continuamos aqui em suspense para ver qual será o caminho que o PSI vai tomar, se quebrará aqui os 7.490, que é a resistência que já foi testada por 6 vezes, e também suspense para ver se esta linha de tendência ascendente que vem ali desde maio se consegue suster a cotação. Já falta pouco para sabermos qual será o desfecho do PSI. Eu penso que mais que são de dia 13 já teremos, obviamente se não quebrar quer o suporte quer a resistência até lá, mas até dia 13 o PSI terá que se decidir qual é o caminho que irá tomar, se quebra o suporte ou se pelo contrário se consegue romper a resistência e pelo menos vamos ver se conseguir quebrar, se terá força para ir ali à média móvel 200 dias, que ao dia de hoje está nos 7.677. Desde o início do ano, o PSI leva uma desvalorização de menos 12,32. O S&P, depois de não ter negociado no dia de ontem devido ao Labor Day, podemos ver que esta resistência é fortíssima e está a condicionar o índice, ou seja, esta linha de tendência descendente que vem ali desde os 1219 tinha sido tocada na sessão de sexta-feira, o índice não conseguiu passar, hoje quase que foi lá e não conseguiu passar novamente. Eu pensei que o plano que o Obama apresentou ontem de 50 mil milhões de dólares fosse bem aceito pelo mercado, pelo menos no dia de hoje, na sessão de hoje, mas não, o mercado praticamente ignorou, e a interpretação que faz possivelmente é que para ter um plano de 50 mil milhões de dólares é porque a economia está mesmo de facto muito má, possivelmente pior do que até se espera, senão o Estado não teria necessidade de mais um plano de estímulo, e premiou o S&P com esta vela vermelha. Para mim este é o suporte, e os 1090, o suporte mais importante, e a resistência mais importante seria quebrar esta linha de tendência descendente, que já foi testada por 3 vezes, e seria bastante positivo se conseguisse quebrar esta linha, esta resistência, e pelo menos ir ali até à média móvel 200 dias. Quebrando aqui a média móvel 200 dias, temos aqui a super, este que é o valor-chave para mim no curto prazo, que está aqui nos 1130, 1133. Quebrar aqui este valor, que para mim é o valor do ombro do quadro técnico, da figura técnica que eu identifico aqui de médio prazo, que é do ombro direito. Se quebrar aqui seria bastante bullish, e aí poderíamos começar a pensar no S&P a ir ali testar novos máximos de médio prazo, ou seja, ir ali outra vez aos 1219, mas agora ainda é prematuro estar a falar disso. Desde o início do ano o S&P leva uma desvalorização de 2,08. O Shanghai Composite desde o início do ano leva uma desvalorização de menos 17,66, e podemos ver que conseguiu quebrar aqui os 2.681, tinha conseguido na sessão de segunda-feira, e conseguiu fechar novamente acima, o que não deixa de ser positivo.
Será necessário mais confirmações acima deste valor para, para podermos começar a pensar no Shanghai Composite aqui em valores à volta dos 2.816. Qual é a resistência-chave aqui no quadro de médio prazo? É esta linha de tendência descendente que vem ali desde os máximos de médio prazo, ali de julho. Enquanto o Shanghai Composite não quebrar esta linha, o quadro é bastante bearish. Obviamente há aqui espaço para ganhos para quem entrar longo, se o índice mostrar alguma força, e este é o suporte a vigiar, os 2.681. Se quebrar este, se considero natural vir aqui aos 2.556. E pronto, foi o Index 6 de dia 7 de setembro. Eu deixo com o disclaimer e amanhã estaremos de volta. Obrigado, boa noite.